Hola, estamos hoy en los retos de la política con Marina Costa-Lobo del ICS de la Universidad de Lisboa. Marina, muito obrigado, sea bienvenida a este programa del área de ciencia política. Marina. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eu vou falar em português Sí, porque o meu espanhol é bom para ir a um restaurante e conversar, mas em ciência política não estou muito confortável. Então está muy acho bien. mais seguro falar em português. E foi isso que nós combinámos. Agradeço muito o convite para estar aqui, tenho muito gosto em estar aqui. Quando me fizeste me colocaste este desafio de pensar sobre quais é que são de facto os desafios da política hoje, pensei em vários temas que poderíamos discutir. Por exemplo, ainda ontem houve eleições regionais em França e Marine Le Pen não teve um resultado tão bom como se esperava, mas teve um bom resultado. E também, portanto, há esta questão da extrema-direita que é realmente preocupante. Mas em vez de falar sobre isso, eu gostava de falar sobre um tema que é um tema que eu tenho vindo a desenvolver no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa nos últimos anos e que está relacionado com o meu projeto ERC. E eu acho que é um grande desafio da política hoje na Europa. De que é que se trata? Eu, como sabes, tenho trabalhado sobre comportamento eleitoral e ao longo das últimas década sobre comportamento eleitoral, sobre voto. E a questão que me parece mais relevante para pensar o voto hoje é que é o impacto que o processo de integração europeia tem tido sobre o voto. Mas mais do que o impacto que a integração europeia tem tido sobre o voto, é pensar numa coisa que o Philipp Schmitter já alertou há vários anos, que é que nós, na ciência política, tendemos a pensar os Estados quase como autónomos, quase como nós olhamos apenas para variáveis internas que podem explicar a política, mas a verdade é que os Estados são cada vez mais interdependentes. Isso é, em primeiro lugar, assim, por causa da globalização, e isso aplica-se a todos os países, a globalização aplica-se a todos os países. Quando nós pensamos no caso europeu, a questão da integração europeia aparece como a concretização desta interdependência na Europa é protagonizada pela União Europeia. Entendes? De acordo. Então, essa é uma questão que me tem vindo a preocupar muito. Porquê? Porque quando nós estudamos o comportamento eleitoral, nós dizemos, bem, o voto dos portugueses depende de fatores e o modelo tradicional é sempre os fatores internos, domésticos, são a economia, é a simpatia pelos líderes, a performance do governo, a identidade partidária, a ideologia, mas tudo isto vive num mundo fechado que não tem relação com o exterior. E o que é que nós vemos? É que quanto maior é a interdependência dos Estados, maior será a dificuldade dos governos nacionais em, responder às preferências dos cidadãos, dois, conseguir formular políticas que sejam de facto, que vão ao encontro das suas preferências. E há uma literatura muito interessante sobre esta questão, sobre o impacto da globalização no voto, que tem sido desenvolvida por pessoas como o Timothy Helwig nos Estados Unidos e que mostram que
quanto maior, quanto maior a abertura, quanto maior seja a percepção dos cidadãos de que, de facto, a economia e o governo não, quer dizer, que a economia está dependente do exterior e os resultados da economia também estão dependentes, sobretudo, do exterior, e que o governo tem muito pouco poder para conseguir resultados, isso tem um impacto sobre a forma como as pessoas votam, ok? E isso é problemático. Porquê? As eleições são um momento de responsabilização dos políticos. Sim. E se cria uma sensação no eleitorado de que, na verdade, os políticos não controlam os resultados, as pessoas vão pensar, bem, não podemos utilizar as eleições para responsabilizar os políticos, porque as decisões estão a ser tomadas noutro lugar. De acordo. E isso gera isso leva a que, as eleições não sejam usadas para responsabilizar os políticos, 2, que a economia não seja um fator tão importante para o voto, porque as pessoas percebem que a economia não está nas mãos do governo, mas está dependente da globalização, e leva a que outros fatores se tornem mais importantes, que são mais difíceis de resolver do que a economia, por exemplo, questões culturais. De acuerdo. Então, esse é um tema que... Perdona, me imagino que las cuestiones culturales y los valores. Exatamente. Portanto, esta questão que nós estamos a viver na Europa, de que surgem os valores e as questões culturais e identitárias como centrais, não é porque as questões económicas estejam resolvidas, mas é porque não se conseguem, eu penso que tem a ver com esta questão de crescente interdependência económica, leva a que as pessoas concluam que não vale a pena discutir questões económicas, porque de qualquer forma aquilo que acontece depende muito pouco dos governos nacionais. Perfeito. E isso é muito problemático, porque trocar questões económicas por questões culturais não é equivalente. Porquê? Porque as questões económicas são jogos que não são de soma zero, são questões distributivas. Sim. Então, quando tu estás a distribuir, há sempre forma de fazer compromissos e cedências. Quando nós estamos a falar de questões culturais e de valores, é muito mais difícil fazer jogos que não sejam de soma zero, porque porque as formas como se dá a um grupo, não estás a dar a outro grupo, e tu não podes fazer parte do outro grupo, porque se tu tens uma identidade, essa identidade é mais definida do ponto de vista cultural do que do ponto de vista económico, em que isso pode sempre mudar, através da mobilidade social, etc. Do ponto de vista cultural, um catalão nunca vai ser um castelhano, mas do ponto de vista económico, alguém da classe operária ou da classe mais baixa pode tornar-se classe média. Portanto, há uma fluidez e há uma possibilidade de compromissos e de jogos que não são de soma zero do ponto de vista económico, que são muito mais construtivas para a política, e enquanto que as clivagens culturais e identitárias são muito mais difíceis de resolver do ponto de vista político. Pronto. Então vamos lá ver. O que é que isto tem a ver com a integração europeia e com Portugal? Este é o quadro geral sobre a questão da globalização. Do meu ponto de vista, e tendo vivido a crise da zona euro em Portugal em 2009, portanto, ficou extremamente claro a falta de margem de manobra que o governo nacional tinha para alterar a política económica em Portugal. Okay? Isto o que é que tem a ver com o processo de integração europeia? Perante a questão da globalização, a Europa decidiu integrar-se progressivamente cada vez mais.
ao longo desde 91, desde a queda do Muro de Berlim, com o Tratado de Maastricht, etc. Sim. E, portanto, nós temos aqui um percurso de aprofundamento da integração europeia, por boas razões. A Europa tem que ser mais forte, temos de ser um bloco unido que de certa forma dialoga de igual para igual com os Estados Unidos, com a China, etc. Esse é o objetivo. Mas o que é que acontece? Nós fomos supranacionalizando um conjunto de políticas, primeiro políticas, digamos, técnicas, menos importantes, e depois políticas muito importantes como o euro e a moeda única. Essa política é absolutamente central para definir a política económica de cada país. E o que é que acontece? Ao integrarmos essas políticas, nós estamos a retirar do âmbito nacional, nós estamos a retirar instrumentos de política nacional absolutamente centrais. E a crise da zona euro, só que o que é que acontece? Fomos andando e ao princípio não era muito evidente para os cidadãos o que estava a acontecer e as consequências desta pertença ao euro. O que é que acontece? Que quando vem a crise da zona euro, nós temos, Portugal, Chipre, Irlanda, Grécia e também Espanha, embora a Espanha tenha tido um bailout de bancos e não de um bailout total, fomos obrigados a assinar estes memorandos, os protocolos com a Troika, em que a política económica fica completamente definida fica definida à partida. Sim. E então nós temos vindo a ver que, no caso, quando isto aconteceu, as pessoas mais informadas as pessoas mais informadas que leem mais jornais, etc., Sim. deixaram de utilizar as questões económicas para responsabilizar o governo. Então, já estamos aqui a fazer um caminho em que, à medida que nós integramos, do ponto de vista económico, as políticas a nível supranacional, as eleições e o significado das eleições, por um lado, muda, por outro lado, deixa de ser tanto sobre economia. E isto parece-me problemático e as consequências que tem. Porque, por essas razões que eu já disse. Claro. Mas deixa-me dizer, isto é algo que é um desafio para o futuro, porque nós temos, quando se deu a crise da zona euro, todas as políticas que foram decididas para, de certa forma, resolver os problemas, são políticas que prevêem mais integração, mais união bancária, mais poderes para o Ecofin, etc. Portanto, a trajetória é sempre no sentido de mais poderes supranacional. Portanto, isto é um problema que agora só as pessoas com mais informação conseguem perceber que não vale a pena realmente responsabilizar economicamente, porque em larga medida está a ser decidida de nível supranacional, como isto vai acontecer cada vez mais, porque daqui a 20 anos, então as eleições nacionais realmente, depois de 40 anos de euro e com todos os objetivos orçamentais, fiscais, etc., não vai haver política. E outra coisa que nós também vemos, que é bastante interessante, porque no nosso projeto nós incluímos não só os países que tiveram bailout, mas também a Alemanha e a Bélgica, que são países que, durante a crise da zona euro, eles tiveram uma performance muito positiva. No caso da Alemanha, é curioso ver que, quando os cidadãos pensam que a União Europeia é que decide os assuntos, nomeadamente a economia, eles ainda atribuem mais responsabilidade ao seu próprio governo. Porquê? Porque nós estamos a ver aqui uma diferença entre países dentro da União Europeia, claro, porque há uns países, como Portugal ou a Grécia, em que, de facto, as percepções dos cidadãos é de que não há controle sobre as políticas económicas que são desenhadas na União Europeia,
Mas num país como a Alemanha, as políticas que são desenhadas na União Europeia são vistas como políticas decididas pela Alemanha. Claro. Isso é uma assimetria que também se vai agravar. Então, isto tudo é no fundo a questão que me tem preocupado nos últimos anos. Ahora bien, Marina, en este esquema, el Brexit, ¿qué papel juega digamos, en las actitudes de los ciudadanos y ciudadanas europeas? O Brexit é uma questão que se colocou a curto prazo, temos que analisar a curto prazo, mas depois a longo prazo. A curto prazo, o saldo foi claramente positivo para a União Europeia e negativo para o Reino Unido. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Reino Unido decide sair, as elites políticas não estavam minimamente preparadas para aquele resultado e depois estiveram anos a tentar concretizar o acordo do Brexit e, portanto, o efeito que isso teve do ponto de vista da percepção dos cidadãos europeus foi de que o Brexit foi um desastre, porque o Brexit alargou-se muito no tempo, porque o Brexit criou muitos problemas à política no Reino Unido, etc, etc. E, pelo contrário, a União Europeia tinha uma frente unida e negociou sempre de forma unida com o Reino Unido e, portanto, desse ponto de vista, havia uma preocupação de que poderia haver um efeito de contágio do Brexit em relação a outros países da União Europeia, mas no imediato e no curto prazo isso não aconteceu. No entanto, o facto do Reino Unido estar fora da União Europeia agora para sempre, significa que há um ponto de comparação, um país que é um ponto de comparação, é uma referência para comparar o desempenho económico, social de um país que saiu vis-à-vis os países que ficaram. Não é e portanto, se daqui a 5 anos, etc., agora no médio prazo, longo prazo, se o Reino Unido conseguir uma prosperidade, uma autonomia, razoável ou boa, vai se colocar como uma alternativa e vai sinalizar para alguns países que há uma alternativa. Isso naturalmente vai ser um fator que poderá criar alguma discórdia, alguns problemas à integração europeia, à unidade europeia, mas não para todos os países. E a Catherine de Vries escreveu um livro muito interessante sobre o futuro da integração europeia em que fala sobre isto. Sim. Ela explica que, na verdade, só alguns países podem se dar ao luxo de sonhar, entre aspas, Sim. de pensar, de se imaginar fora da União Europeia do ponto de vista e com alguma autonomia, e esses países seriam sobretudo a Holanda ou a Dinamarca, e não tanto, por exemplo, os países da Europa do Sul. Vamos lá ver. Sempre fui europeísta. Queria fazer aqui um ponto de situação. Eu sou e sempre fui europeísta. No entanto, de facto, como eu estudo as eleições nacionais e continuo convencida de que as eleições nacionais são fundamentais para a legitimação dos nossos sistemas políticos, Sim. Eu estou preocupada com a forma como esta progressiva integração europeia, sem cuidar de deixar margem de manobra para os governos nacionais, Sim. ou atender às preferências dos cidadãos, pode ter efeitos muito contraproducentes. Portanto, isto é uma questão de como é que nós podemos alterar a forma como se tomam decisões na União Europeia e a forma como se devem deixar de tomar decisões a nível nacional para valorizar a União Europeia. Eu, por exemplo, penso
que esta resposta à pandemia da União Europeia, Sí, que é uma resposta completamente diferente, ou não é completamente diferente, mas é substancialmente diferente da resposta que foi dada à crise da zona euro, sí, em parte tem a ver com as lições aprendidas da crise da zona euro, no meu está muy entender. claro. Sí, Porque a questão que se colocou foi que em vários países, porque a questão, houve bailouts nestes países que eu já disse, mas a austeridade foi receita sí, comum. E não é por acaso que, ao criar estas diferenças entre aquilo que os cidadãos querem e aquilo que são as políticas do governo, porque são impostas, impostas pela Troika, impostas pelo Banco Central Europeu, impostas pela Comissão Europeia, criou um espaço enorme para os populismos de direita e esquerda. É claro que estes populismos surgem também por outros fatores culturais, sí, mas sí, os pero próprios fatores culturais também têm uma parte de raiz económica. no, el argumento es muy, muy claro y muy, muy sólido. Bien, profesora Costa-Lobo, muito obrigado, muchísimas gracias por hacernos partícipe en los retos de la política de este proyecto de investigación y de sus reflexiones. Muito obrigado y hasta pronto.